Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a segunda edição de hoje, para trazer aí todas as informações e tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina. No vídeo de hoje você já viu aí no título, né? A gente vai falar sobre uma situação inusitada, né? Um repórter, apresentador, humorista, enfim, defina como quiser, pode entrar em campo contra o Vasco na partida contra o Resende. Você vai entender aqui essa situação. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o time do Vasco, né, que vai poupar muita gente para esse jogo contra o Resende em São Januário. Então, um reforço que chegou aí ao Vasco recentemente deve começar como titular nessa partida, um pouquinho aqui também sobre Copa do Brasil, enfim, um resumão aí do nosso dia, tudo que aconteceu durante o dia no Vasco da Gama, beleza? Então, antes da vinheta rodar, conta aí com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Aperte o botãozinho de se inscrever e faça parte também aqui do nosso canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vou pedir desculpa aqui pelo atraso, né, na segunda edição do Giro de Notícias de hoje. Tive um problema aqui de falta de energia, né, faltou energia, fiquei aí algumas horas sem energia elétrica, não dava para postar, né, como é que posta sem energia elétrica? Não tem como gravar no escuro, não tem como postar sem internet. Enfim, então o Giro de Notícias está saindo atrasado, mas com a qualidade aí que você já conhece. Vamos começar falando sobre Copa do Brasil. Hoje à tarde foi realizado o sorteio, o Vasco vai encarar o Boa Vista na próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo em Bacaxá, no estádio do Boa Vista, e o segundo jogo em São Januário. Então o Vasco, a gente pode dizer que deu sorte aí nesse sorteio da Copa do Brasil, né? Não pegou dos adversários mais difíceis e também não vai ter que fazer uma viagem longa. Pelo contrário, né? Saquarema é do lado do Rio de Janeiro, o Vasco com 2 horinhas de viagem chega e depois no mesmo dia está no Rio de Janeiro. Então não vai ter aquele cansaço que o Vasco sofreu nas 2 primeiras partidas da Copa do Brasil, quando o Vasco teve que ir para o interior de Minas, né, de ônibus, porque não tinha nem como ir de avião. Enfim, foi um perrengue danado. Dessa vez o Vasco deu sorte, digamos assim. Então, primeiro jogo lá em Bacaxá, segundo jogo em São Januário. Isso você já sabia, né? No vídeo anterior eu já tinha dado essa informação também, mas o Marcelo Cabo, em entrevista ao site oficial do Vasco, deu uma declaração sobre essa partida, né? Sobre o que ele espera, o que ele achou do sorteio e como vai ser esse confronto, esse duelo entre Vasco e Boa Vista. Vamos lá, Marcelo Cabo disse o seguinte: é uma equipe que ao longo dos anos vem fazendo ótimos trabalhos. Chegou à terceira fase da Copa do Brasil com méritos, tem jogadores experientes. Tivemos um confronto há pouco tempo contra eles e sabemos que será um jogo muito difícil, assim como qualquer jogo da Copa do Brasil. A única coisa muito positiva nisso é a questão da logística. A gente pega um adversário que a gente conhece, que minimiza qualquer demanda mais difícil de logística e a gente acaba tendo essa facilidade por serem 2 times do Rio de Janeiro. O Vasco vai jogar 18 jogos em junho e julho, então a gente minimizar as viagens na Copa do Brasil, numa competição mata-mata, é bastante importante para esse período. Foi o que disse o treinador do Vasco. É claro que todo mundo trata o Boa Vista com muito respeito, né? Mas o Vasco deu sorte nesse sorteio de pegar um adversário fraco, né? Um adversário da Série D, e tem a obrigação de passar. Caso o Vasco seja eliminado para o Boa Vista, será um completo desastre, né? Um vexame daqueles histórico. Mas é isso, só recapitulando aqui, né? Vasco e Boa Vista, primeiro jogo lá em Bacaxá, segundo jogo em São Januário. Muita gente ficou em dúvida, né, se era 2 jogos, se é um jogo só. São 2 jogos. O Vasco decide em São Januário. Bom, e vamos falar agora de Campeonato Carioca, né, porque o Vasco enfrenta neste sábado o Resende pela última rodada da Taça Guanabara. O Vasco que não tem chance de classificação para a segunda fase, mas tem que cumprir tabela, né? Tem esse jogo aí contra o Resende, é uma chance também de dar minutos, né, para alguns jogadores. O Léo Jabá, por exemplo, que é um reforço que chegou recentemente, tem entrado nas partidas, mas não começou nenhum jogo ainda como titular.
nessa partida contra o Resende ele vai ter a oportunidade de começar como titular, será titular contra o Resende. Então o Vasco terá muitas mudanças, será um time diferente, mas é uma chance também de a gente ver outros jogadores atuando aí desde o início. O Vasco hoje lançou uma nota oficial informando que, além dos atletas que já haviam recebido folga, Lucão, Caio Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Galarza, Caio Lopes, Gabriel Peck e Thiago Reis, os jogadores Hernando e Marquinhos Gabriel também não vão enfrentar o Resende em São Januário. Então, aqui ó, vamos ver quantos jogadores de fora, né? Lucão, Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Galarza, Caio Lopes, Gabriel Peck, Thiago Reis, Hernando e Marquinhos. 11 jogadores não foram nem relacionados para esse jogo, né? Então, muitas mudanças aí nesse time do Vasco. Tudo bem, nem todos eles são titulares. Tá tendo aí barulho de fogos, porque hoje é dia de São Jorge, né? Então aqui no Rio de Janeiro é tradicional queima de fogos, etc e tal. Então se você tá ouvindo aí barulho de fogos e tal, fogo de artifício, né? Tiroteio não, tá? Não é porque é Rio de Janeiro que tá tendo tiroteio não. É apenas comemoração aí. Enfim, voltando aqui ao assunto, o Vasco alegou que esses jogadores foram preservados, seguindo aí um planejamento traçado pelo Departamento de Futebol, Departamento de Saúde e Comissão Técnica, ainda no início da temporada do Vasco da Gama. Dito isso, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme, Andrei e Bruno Gomes no meio, Morato e Carlinhos ali mais na frente, Léo Jabá e Germancano fazendo a dupla de ataque. Então, Carlinhos continua aí como titular, né, sem o Marquinhos Gabriel. O Vasco está cometendo, na minha opinião, o mesmo erro da temporada passada de ter um camisa 10 que joga um jogo e não aguenta ter uma sequência, né, como era o Benítez, e não tem um reserva para esse jogador. O reserva é o Carlinhos e cada jogo que o Carlinhos atua, a gente tem mais certeza que ele não tem condições de jogar pelo Vasco, mas enfim, tá aí mais uma vez como titular. E a grande surpresa mesmo é o Léo Jabá, né, aí para ver como o Léo Jabá vai se sair na sua primeira partida como titular pelo Vasco da Gama. O Rômulo ainda não apareceu no bid da CBF, então sem condições de jogo, né? Não foi nem relacionado porque ainda não está regularizado. E agora falando rapidinho aqui do Resende, né? Que é o adversário do Vasco amanhã às 4 horas em São Januário. Foi até o título do vídeo, né? É o título principal aqui desse vídeo, que vai ter uma curiosidade no time do Resende amanhã, né? Uma coisa muito diferente, porque Lucas Strábico foi relacionado pelo Resende para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Você já ouviu falar no Lucas Strábico? Talvez por esse nome você não conheça, mas pelo apelido com certeza você o conhece. É o Cartolouco. O Cartolouco tá fazendo uma série, né, no YouTube ali, no Resende. Ele foi contratado, entre aspas, pelo Resende, né, para mostrar ali como que é a rotina de um jogador de futebol de time pequeno, etc e tal. E aí ele foi registrado mesmo como jogador. A torcida nas redes sociais, todo mundo pedia ali para o Cartolouco jogar uma partida, não sei o quê, mas em nenhum momento ele chegou a ficar nem no banco de reservas, né, não era esse o objetivo, mas para essa partida contra o Vasco em São Januário, o Cartolouco foi relacionado, como você está vendo aí, e existe a expectativa dele entrar em campo contra o Vasco amanhã. Inclusive ele já postou aí nas redes sociais, né, falando que vai fazer gol no Vasco, etc e tal. Enfim, coisas de campeonato carioca, né, uma coisa bastante inusitada. Eu acredito que seja só marketing mesmo aí do Resende, do Cartolouco, que ele não vai entrar em campo, mas futebol do Rio, né, tudo pode acontecer. Vamos aguardar, mas Cartolouco está relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Tô indo nessa, fui!